Fala galera da Max, outra pergunta para o especialista e hoje vou conversar com o meu Miro e vou perguntar para ele sobre uma coisa que sempre costuma me dar dúvida enquanto eu estou treinando. E assim, por mais que a gente raciocine sobre o assunto, eu estude sobre ele, sempre tem aquela visão que você tem que tirar da pessoa que estuda, que olha isso profundamente para que traga para você uma opinião para você, daquilo que vai ser útil para você. E hoje o que eu vou perguntar para ele é justamente sobre velocidade de execução. E aí, rápido, devagar, qual é o objetivo de um, qual é o objetivo de outro? Vamos conversar, Abel? Ok. Olá pessoal, tudo bem? Bem, velocidade de execução é um conceito bastante abordado, tanto cientificamente quanto na prática. Para força e potência, a gente sabe qual é o melhor caminho, né? Então a literatura nos aponta que, por exemplo, para potência, a gente deve enfatizar velocidades explosivas ou próximas da máxima durante a fase concêntrica. Tá, ok? A velocidade da excêntrica não é muito debatida, até porque não tem muita importância quando o objetivo é ganho de potência. Tá? Então, muitas vezes, a excêntrica é até anulada, né? Tenta-se anular a excêntrica. Quando é força o objetivo, a recomendação é sempre concêntrica intencional máxima. Só que o que dita a velocidade da concêntrica no treinamento para força é justamente a carga. Então, por mais que você tente empurrar, por exemplo, um supino com o máximo de velocidade e tiver com peso muito alto, né, um peso acima de 80%, você não vai conseguir imprimir uma alta velocidade nessa concêntrica. Então, a intencional é máxima. Para a hipertrofia, existe aí uma recomendação de se enfatizar a fase excêntrica do movimento. Então, normalmente, a recomendação é que a excêntrica seja mais lenta do que a concêntrica. Porém, velocidade de execução para hipertrofia ainda é uma incógnita. O que a gente vê na prática, né, de grandes fisiculturistas é justamente a variação nas velocidades de execução na cadência, né, como também é chamado. Então, fisiculturistas, e até o Patrick Tuor, né, na metodologia dele, ele faz variações de cadência entre séries ou até mesmo dentro de uma mesma série. Tem a questão da aceleração compensatória também, né? Então, você quando trabalha com uma carga mais leve, você pode trabalhar com uma aceleração no movimento maior, um movimento mais veloz para aumentar a demanda muscular, tá ok? Porém, que a gente sabe de acordo com a literatura, né? Inclusive saiu até uma revisão de literatura com meta-análise recente, que faz a recomendação de velocidade de execução para hipertrofia de 0,3 segundos até 8 segundos por repetição. Isso aí é um abismo, né? Entre uma velocidade extremamente rápida, que seria uma velocidade explosiva de 0,3 segundos, né, por repetição, uma repetição extremamente rápida, para uma repetição que é quase um super slow, 8 segundos. E aí eles até citam que talvez repetições com mais do que 8 segundos não seriam recomendadas, porque justamente você teria que reduzir muito a sobrecarga para fazer uma repetição tão lenta. Você me falou do estímulo do excêntrico. Você sabe que tem um trabalho de um cara chamado Kreher, que ele escreveu sobre overtraining. E ele aponta as 3 condições iniciais do exercício que são alteradas e que fazem com que você tenha uma sobrecarga na quantidade de trabalho, uma alteração bioquímica e fisiológica do indivíduo de uma forma negativa, porque não existe mais uma capacidade de ajuste. O que ele fala? Ele fala que na fase concêntrica, um dos grandes estímulos é o ciclo de reperfusão e isquemia e reperfusão. E o que ele chama de exercício excêntrico, ele chama de injúria mecânica. Porque seria você está fazendo. O dano muscular. Né? Exatamente. A fase onde ocorre o dano muscular. Isso já foi demonstrado até na literatura. Falando, então, inclusive, o dano muscular, no método excêntrico, por exemplo, sim, é o maior dano muscular que a gente encontra em resposta ao treinamento de força. Que é o que a gente vê, por exemplo, em trabalhos que falam sobre liberação de enzimas de acordo com a velocidade da contração da excêntrica, né? Aí eu te pergunto, né? Porque pensando que a gente quer ganhar massa muscular, teoricamente a gente tem que ter um tempo de contração importante, então teoricamente a gente tem que ter uma fase onde o treinamento ele tem uma excêntrica lenta para criar a injúria mecânica e assim fazer a alteração inflamatória, só que também a gente precisa ter força para que a massa deslocada seja significativa, né? Você acha que a causa desse abismo, ele está morando um pouco aí quando fala em hipertrofia? Porque da mesma forma que a gente precisa de carga alta, a gente precisa de tempo. Sim, né? Claro, exatamente. É o que a gente tem visto na literatura geral em relação à hipertrofia. O que a ciência nos mostra hoje? Que não existe um caminho único.
Então você pode trabalhar com números elevados de repetição e uma carga um pouco menor, você pode trabalhar com a carga próxima da máxima e um número reduzido de repetições, você pode trabalhar com intervalos longos, intervalos curtos, inclusive os métodos voltados para a hipertrofia utilizam intervalos curtos, assim como você pode variar a velocidade de execução. Então, aquilo que a gente falou, hoje eu vejo um caminho interessante para quem quer hipertrofia passar também por mesociclos de força, justamente para aproveitar a força, para estimular a hipertrofia das fibras do tipo 2, as fibras de alto limiar e grande calibre, mas também para adquirir força, para imprimir maior carga na fase de hipertrofia, específica de hipertrofia também. Então acho importante justamente a variação dessas cadências, sejam em fases específicas ou até mesmo de forma ondulatória dentro de um período voltado mais para a hipertrofia. O que eu sempre conversei com você, a gente sempre concordou, é da necessidade do sujeito que é um atleta de fitness, um fisiculturista e que quer ganhar massa muscular, dele realmente ter uma periodização ondulatória. Agora, vamos falar no treino. Você acha que vale a pena no treino, no mesmo exercício, você fazer a variação de velocidade? Acho, entre séries ou até mesmo intra-série. Então, como é acho que o SST modo 1, que o Patrick faz uma variação entre concêntrica e excêntrica, você faz um drop set, faz 5 de concêntrica para 5 de excêntrica, depois você faz outro drop e aí modifica, faz 5 de concêntrica para 1 de excêntrica. Eu acho isso interessante. E até mesmo dentro de uma série, aquela série que você vai fazer um pouco mais lento, e aí quando você vê que está próximo à falha, você entra com repetições rápidas, aproveitando o componente elástico da contração. Então acho interessante, sim. Já que a gente não tem uma literatura robusta para fundamentar isso, a gente também se fundamentar na prática de pessoas bem-sucedidas. E que mostra a prática de grandes nomes do fisiculturismo é que eles não se prendem a só uma cadência. Eles têm essa variação de cadências, seja entre exercícios, seja entre séries, ou até mesmo dentro de uma mesma série. Okay? Falou uma coisa que me chamou a atenção, que muitas vezes eu fazia contrações lentas para tirar a força elástica. E assim, o que dificulta muito o exercício. Até a pausa no final da excêntrica, que é um recurso. Sim. Pausa no sticking point, para retomar o movimento, justamente para eliminar o componente contrátil da contração. Quando eu faço isso, evidentemente, eu tenho menos carga sendo trabalhada, mas... Você tem uma maior demanda muscular. E isso acaba tendo uma maior ativação, não acaba? Provavelmente. Não tenho nenhum estudo para te apontar isso, mas acredito que sim. Acredito que você acaba exigindo mais do músculo. Não é à toa que os powerlifters utilizam esse tipo de técnica, não vão utilizar durante o movimento na competição. Mas eles têm um aproveitamento dessa técnica, usando essa técnica durante o treinamento, que provavelmente vai repercutir no desempenho dele durante a competição. A gente fez aquele treino junto e a gente fez o cluster set. E quando a gente fez o cluster, o que foi a tua programação? Vamos pegar uma carga alta que você faria 6 repetições, vamos fazer 3 grupos de 3 em 3, vamos passar do máximo da sua repetição. Você acha que o tempo sob tensão nessa situação também é uma forma de você entender o tempo de contração? Sim, sim. No caso do cluster, você está falando? Sim. Você vai contar como tempo de tensão enquanto você está em movimento, Então, os intervalos entre repetições, entre repetições, eles vão contar como descanso. Mas você acaba aumentando o tempo de tensão total, mesmo tendo os intervalos entre tempos de tensão, Mas você acaba aumentando o tempo de tensão total com uma sobrecarga que geraria um tempo de tensão muito reduzido. Da última vez que a gente conversou isso, você estava comentando para mim, então, Paulo, mas... Porque eu perguntei para você, você acha que eu deveria fazer um treino de força específico, alguma coisa assim? Aí você falou, Paulo, então, o que tem a literatura é mostrando que o cluster é tão eficiente quanto o treino de força, porém tem uma tendência de ser mais seguro, Então, se o sujeito ele trabalha um movimento um pouco melhor nessa fase onde ele quer uma movimentação mais lenta, será que a gente pode dizer que é uma forma indireta dele trabalhar força também? Trabalhando o movimento lento? Excêntrica lenta? Ele vai estar enfatizando a fase excêntrica. Transferência para força funcional, eu não sei se vai ter. Não para ele se tornar um powerlifter, mas para ele ser um fisiculturista que ao longo do período ele tem um aumento de carga progressiva. Ele vai ter um aumento de força excêntrica também, Então, sim, acredito que sim. Acredito que seja válido, sim. O que faltou a gente falar? Não sei, acho que a gente falou tudo em relação à velocidade de execução, Então a gente fica esperando. Acho que falta a gente falar do risco, Então, o risco, ele
se eleva conforme a velocidade aumenta. Então, quando a gente treina com alta velocidade, a gente está sujeito a riscos de solavancos nas articulações, né? E sobrecargas tendíneas e articulares que podem ser prejudiciais. Lembrando que essas lesões, principalmente aquelas que acontecem na transição miotendina, que são as mais comuns, então são essas lesões de peitorais que vocês veem, elas acontecem sempre na fase de transição da contração excêntrica para concêntrica, onde você está desativando o músculo e mudando a forma de ativação dele. E quanto maior a velocidade, maior vai ser a chance desse tipo de lesão. Se vocês tiverem mais alguma dúvida pra gente, mandem pra gente. O Belmirão tá aqui para ajudar vocês e eu, claro, vou fazer minhas perguntas e vocês pegam uma carona e aproveitem e resolvam as suas dúvidas também. Bel, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Um abraço, galera.